Nosso conselho fez um estudo de João 3,16 com 11 possibilidades de sermões por palavra e a partir de uma exegese bem gostosa, aos sábados pela manhã, às vezes de 6 a 8 da manhã, 6 às 9, 6 às 10. E daí eu gostaria de compartilhar aqui a ideia a partir daquele estudo. Na exegese, nós tentamos, com muita calma, paciência, muito cuidado, explorar a gramática normativa muito bem na análise do texto, a sua estrutura e tudo mais, e na parte exegética, histórica, contextual, etc. Ver a teologia, ver o sentido das palavras, o sentido da palavra mundo, por exemplo, como João aplicava ali, se era o mesmo sentido em todos os capítulos, a harmonia, se havia uma quebra no delineamento do pensamento do autor. Então tentamos delinear o pensamento do autor com muita fidelidade. Claro que eu fui fazendo com eles, ajudando também, olhando para o grego quando necessário, para que a partir das conjunções percebêssemos ali esse pensamento do autor, delineando o pensamento com base nas classes de conjunções do grego e essas relações, por exemplo, pergunta-resposta, positivo-negativo, alternativa, e daí por diante. E com isso a gente chegou no que a gente considerou principal no versículo, né? Uma ênfase, melhor dizendo, do versículo. O versículo chega porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, na versão João Ferreira de Almeida, né? Mas tenha vida eterna. E porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o de tal maneira chamou a nossa atenção. Então nós entendemos que essa era uma ênfase do autor, o tal maneira, ou seja, uma maneira incomparável, incomparavelmente. Então nós pegamos ali a conjunção, a locução. Locução é um conjunto, né, de palavras. Locução é adverbial, ou seja, um conjunto de palavras com valor de advérbio, e advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Então nós pegamos esse sentido ali, essa atenção para a qual o autor chamou a nossa, e consideramos no versículo, porque Deus amou o mundo incomparavelmente. E como o porquê é uma conjunção que já vem de uma causa anterior, do texto anterior, mas não prejudica você manter a ideia, mas a gente, aliás, você trabalhar o versículo, mas a gente manteve a ideia anterior, até porque mesmo que numa oração que se inicia, a conjunção continua tendo o seu valor. Conjunção é a palavra que liga liga termos ou orações na conjunção. A preposição é que une palavras estabelecendo relação de sentido. Então, na conjunção, ela liga termos ou orações, ela ligou a oração anterior, ou a ideia toda anterior. Com isso, nós trabalhamos o primeiro assunto, o primeiro tema, por palavra ou expressões ali no versículo. É por isso que montamos 11 possibilidades de sermões e meditações, enfim. E a primeira foi no porquê, o porquê como uma razão incomparável. Então, vimos ali, consideramos ali, uma lição, uma meditação, onde a salvação não nasce no coração do homem, não nasce no coração humano, mas no decreto eterno de Deus. Então, Jesus é o porquê divino que resolve o nosso porquê humano. E ele é a resposta soberana para a nossa queda. É o que o texto, no final das contas, está mostrando. Nele, então, descobrimos que fomos amados antes da fundação do mundo. E o que nós aprendemos é que a sua segurança dessa
razão incomparável dessa salvação, desse amor eterno, repousa na vontade imutável de Deus, não em nossas obras. Então, primeira lição. Segunda lição foi na palavra Deus. Foi uma segunda possibilidade, tanto de sermão quanto de meditação, estudo. É Deus, que é um substantivo. Então, nós colocamos ali o ser incomparável, onde o autor, aprendemos isso, da nossa redenção, é o próprio Deus. Então, em Cristo, o Criador se fez criatura sem deixar de ser Deus, sem deixar de ser quem é. Então, Jesus é a exata expressão do ser de Deus, como diz a palavra, a divindade que se inclina para resgatar o pecador do pó da terra. E aprendemos que devemos nos curvar diante da majestade de Cristo, porque Ele é o Senhor absoluto da nossa vida. Se nós temos a Cristo, Ele é o Senhor absoluto da nossa vida. A terceira lição está no verbo amar, porque Deus amou. Então, a ação incomparável. O amor de Deus não é um sentimento passivo, mas uma ação redentora incomparável. Ninguém ama como Deus. Não há como se comparar o amor de Deus a nada nesta vida. E Jesus é o amor de Deus em movimento, cruzando a distância infinita entre o trono e a cruz, entre o céu e a criação. E Ele amou, não por ver beleza em nós, mas para nos tornar belos pela sua salvação, santidade, justiça. Então, que o amor sacrificial de Jesus seja o motor das nossas ações diárias. Quarta palavra, quarta e quinta, o mundo, artigo mais substantivo, definido masculino e singular, o artigo. Então, é a abrangência incomparável. Nós estudamos a palavra cosmos, fizemos ali um estudo criterioso em todo o Evangelho de João. Depois vimos se vários outros autores estavam vendo a análise como nós estávamos vendo. E aí nós consideramos que a obra de Cristo não é limitada, ela tem dimensões cósmicas. Jesus veio para resgatar o mundo da corrupção do pecado. Romanos diz que a natureza geme e suporta os sofrimentos como dores de parto, aguardando a redenção. Então, Cristo é a luz que dissipa as trevas de toda a criação, como também reconcilia o homem com o seu Criador. Então, Jesus é o Salvador de toda a realidade. E nós devemos olhar para o mundo com os olhos de Cristo, buscando a restauração de todas as coisas também. E aí vem a expressão de tal maneira, nós chamamos de maneira incomparável. Então você tem a abrangência incomparável na quarta lição e a quinta lição, a forma incomparável. Não houve economia na entrega. O de tal maneira descreve essa intensidade insuperável do sacrifício. Jesus trocou a glória do céu pela vergonha da cruz, demonstrando uma generosidade que o intelecto humano não pode medir. Então vivamos com uma entrega total a Deus, inspirada na entrega total de Jesus por nós. A próxima expressão, a sexta, é que deu. É o presente incomparável de Deus. Deus deu. A salvação é um presente, não é uma conquista. Jesus é a dádiva suprema do Pai, oferecida gratuitamente aos eleitos. Nele recebemos tudo o que não merecemos e somos poupados de tudo o que merecemos. Em Jesus, nós recebemos tudo o que não merecemos e somos poupados de tudo o que merecemos. Então, cultive um coração grato. Você foi enriquecido com o tesouro mais precioso do céu. Sétima lição é o Filho incomparável, seu único Filho. Foi Ele que Deus deu. Deus deu seu único Filho. Jesus é o Filho unigênito, a joia da coroa divina. Este é o meu Filho amado em quem me compraz. Sendo então herdeiro de tudo, ele se tornou servo de todos. Não há outro mediador, outro caminho, outra esperança fora da pessoa bendita do Filho de Deus. Então coloque a sua confiança exclusivamente no Filho de Deus. Ele é o intercessor fiel. Ele é o Filho incomparável. Oitava lição é no para quê, a finalidade incomparável, uma locução também.
né? Locução conjuntiva. Para quê? Finalidade. Então, tudo na vida de Jesus teve um propósito. A glória do Pai através da sua salvação. O para quê divino garante que nada na obra de Cristo foi em vão. Então, ele veio com o objetivo e o cumpriu cabalmente na cruz. Alinhe seus planos de vida aos propósitos eternos que Cristo estabeleceu para você. Você é um filho de Deus e Deus tem um plano. Todo que nele crê é a próxima expressão ou ideia, que é o dom incomparável. Então a fé não é mérito, é dom. Jesus é o autor da fé que nos permite abraçar o Evangelho. E o Espírito Santo, quem opera em nós, é ele quem opera em nós, esse crê, unindo o pecador arrependido ao Salvador ressurreto. Então dependa de Deus para sustentar a sua fé nos dias de aflição e cansaço. Dependa de Deus. Reconheça que você precisa da fé dele, que ele já te deu. E dependa de Deus. Não queira uma salvação por seus méritos, mas uma salvação pela fé que é dada. 10º é não pereça. E aqui nós vimos o sofrimento incomparável. Nós vimos o que é o inferno, nós vimos o máximo que a palavra de Deus fala sobre o sofrimento eterno, sobre o fogo do eterno juízo de Deus, como isso é terrível, ao ponto de, por um lado, para nos animar, para nos fortalecer, o apóstolo Paulo dizer: se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós nos entregou, não nos dará com ele todas as coisas? E a gente, na ocasião, refletiu o seguinte: e se nós usarmos essa mesma ideia ao contrário, se Deus não poupou seu Filho, o que não acontecerá conosco se negligenciarmos? Até porque está em outra passagem, ele mesmo fala disso, né? O que acontecerá conosco se negligenciarmos tão grande salvação? Então, Jesus suportou a condenação para que tivéssemos libertação. E isso é o que nos ensina o sofrimento incomparável. Ele provou o cálice da ira divina, o perecer eterno em nosso lugar. O inferno foi experimentado por Jesus. Tudo que a Bíblia fala sobre a condenação eterna, Jesus suportou. E eu acredito que não estou dizendo de forma errada, mas ele suportou numa intensidade que ninguém na eternidade perdida vai experimentar, porque cada um sofre sozinho. Jesus sofreu, aliás, por si, Jesus sofreu por todos, pelas culpas de todos. Então, na cruz, ele venceu a morte e nos livrou da maior de todas as tragédias, a condenação eterna. Então, alegre-se em sua liberdade. Em Cristo, o seu castigo já foi pago e vencido. E a 11ª é: tem a vida eterna, que é a vida incomparável. A vida eterna não é apenas uma duração, você continuar existindo, é a qualidade da comunhão. Por isso que a vida eterna já começa hoje. A vida eterna já é experimentada hoje. Às vezes, a diferença está entre a consciência dessa vida eterna, a consciência da certeza dela. Mas todo crente em Jesus já tem essa confiança, aí essa vida eterna, essa certeza. E Jesus é a vida que flui do trono para o nosso coração. Então, esta vida começa no momento da regeneração e se planifica na eternidade com Deus. Há pouco nós estudávamos com as crianças um termo chamado Ordo Salutis, que é a ordem da aplicação da redenção, a ordem da salvação. Aí víamos ali, estudávamos o chamado eficaz, estudávamos a conversão e a justificação. Depois nós vamos ver a adoção, a santificação e a glorificação. E dentro dessas partes, os elementos ali, né? Então, o chamado e a regeneração, o arrependimento e fé, daí por diante. Então, nós estamos vendo isso e estamos vendo como é a regeneração. Deus usa os pregadores para Ele mesmo, Deus, chamar a todos, os chamados gerais, mas no chamado eficaz, Ele regenera. O Espírito Santo, portanto, cria
uma nova natureza na pessoa para que ela possa ouvir o chamado de Deus e crer, como ouvirão se não há quem pregue. E isso aconteceu conosco, irmãos. Então, desfrute hoje da presença de Cristo. Você já é um cidadão do reino dos céus. Que esse breve estudo, essa breve reflexão de João 3,16 transforme sua visão sobre o Evangelho. Jesus é o incomparável em sua razão e em seu ser e em sua obra. Jesus é incomparável em tudo. Viva então para a glória daquele que amou você, que se deu por você e que salvou a sua vida. Viva para Jesus.